Mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Adultos da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nós estamos no primeiro trimestre de 2025, a lição número 3, 19 de janeiro de 2025. O tema é a encarnação do Verbo. Nesse trimestre, nós estamos estudando em defesa da fé cristã com o pastor Ezequias Soares, pastor presidente ali em Jundiaí. Ele é presidente também da Sociedade Bíblica do Brasil, a editora, e ele é presidente da Comissão de Apologética da CGADB. Então, é um homem bastante estudado e preparado para nos ensinar a palavra de Deus. Então, nós estamos aqui aprendendo com o pastor Ezequias e aprendendo uns com os outros também. Já deixo de antemão aqui o endereço da nova loja da CPAD aqui em São Paulo. Você tem a CPAD em todo o território nacional. Aqui em São Paulo, ela está na Rua João Tobias, 360, ali próximo ao metrô Belém, do metrô, e também ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Então, na CPAD você encontra materiais evangélicos para o seu crescimento espiritual. Procure ali pastor Jefferson, a Berenice, o Moisés, toda a sua equipe. Compre a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, compre a sua Bíblia na linguagem de hoje ou na Nova Almeida atualizada. Você será muito abençoado. Também no novo templo do Ministério do Belenzinho, ali no térreo, você tem a livraria da associação. Ali você também, procurando o pastor Silas e o Alex, você também ali tem bíblias, revistas, manuais bíblicos, dicionários bíblicos, todo material evangélico também para o seu crescimento espiritual. E a Provix, que é a livraria online do pastor Fernando, nosso amigo e parceiro direto aqui do canal. Quando você compra uma Bíblia, uma harpa ou um material com o pastor Fernando lá na Provix, você está cooperando diretamente aqui com o nosso canal. Já quero agradecer pastor Reginaldo Amaral, que nos cedeu esse espaço para um estúdio provisório. Deus abençoe essa parceria, pastor Reginaldo, sua esposa irmã Maria Francileide, Deus abençoe toda a sua família. Também irmão Josué, esposo da irmã Marilene, que também tem sido um parceiro, tem muito cooperado conosco aqui nesse projeto. Deus abençoe o irmão Josué e toda a sua família, tudo que você faça que prospere. E Deus abençoe todos os irmãos e irmãs da congregação do BNH, onde nós cooperamos, que certamente estão orando, jejuando e nos apoiando. Ao nosso pastor Dorival Mendes, pastor setorial, setor 50, toda a sua família, também pastor Jefferson e a irmã Viviane, toda a sua família, irmãos que estão coordenando a nossa vida espiritual. Então, nós somos muito agradecidos a todos eles e a você, onde você estiver, que está nos acompanhando, que está cooperando conosco, enviando o seu Pix, a sua oração. Deus te abençoe e te guarde. É um prazer ter você conosco. Já deixa aqui também o seu gostei, se inscreva aqui no canal, se você é novo por aqui, deixe o seu comentário, a cidade de onde você está falando. É um prazer ter você conosco. O nosso Pix é esse número de celular que tem aí na descrição, DDD 11 98915 6905. Se você puder e quiser nos ajudar, será muito bem-vindo. Vamos lá, lição número 3 de adultos da nossa CPAD, 19 de janeiro de 2025. A encarnação do Verbo. O texto áureo está em João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Verdade prática. A vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação de sua historicidade não se sustenta. Vamos à leitura bíblica em classe, 1 de João,
capítulo 1, do 1 ao 3, capítulo 4, do 1 ao 3 e 2 de João, versículo 7. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Quais são os objetivos desta lição? Primeiro, elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo. Segundo objetivo, descrever a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. E terceiro objetivo, relacionar como as heresias que negam a humanidade e deidade de Cristo se revelam atualmente. Então, a palavra-chave aqui é docetismo. Você já vai entender por quê. Vamos começar a apologética cristológica no primeiro trimestre com o tema a encarnação de Jesus, ou seja, Jesus se tornando um ser humano, uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, mostrar a divindade de Jesus, tá? Se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve corpo físico humano. Então, a presente lição é uma apologia à sua humanidade plena. Jesus ele foi plenamente homem, como ele foi plenamente Deus. Vamos lá no primeiro tópico. Tem muita coisa para a gente ver. Heresias que negam a corporeidade de Cristo. O que é docetismo? Que é a palavra-chave nossa aqui da lição. Docetismo. O termo vem do grego dokeo, que significa ter aparência. O docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Tá? Nega sua humanidade, sua humanidade era simplesmente uma aparência como um fantasma. Então essa era a teoria dessa doutrina docetista. Tá? Ela defendia que Jesus ele só tinha uma aparência, como se fosse um fantasma. Ele não tinha um corpo humano. Isso era o que eles falavam. O que os docetas ensinavam sobre Jesus? Os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora das escrituras, não tinha nada a ver com a Bíblia, e contrárias à palavra de Deus. O nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como verdadeiro homem.
Isso aqui era o foco principal que eles negavam. Lucas descreve um começo muito humano. Jesus teve parentes e amigos, Zacarias e Isabel, que eram tios, José e Maria, que eram os pais, vizinhos e primos, Lucas 1,36, os pastores, Simeão e Ana, isso sem contar o relato sagrado de sua infância, que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Então veja que Lucas, o evangelista, ele é muito específico acerca da vida de Jesus, do que Jesus era, onde ele nasceu, como ele cresceu, o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Por isso que é bom ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e ir comparando eles uns com os outros, porque um vai complementando o outro. Então, isso é importante, mas é visível que Lucas, ele foi muito específico nas suas posições e nas suas pesquisas. Número 3, o que os principais docetas diziam sobre Jesus? 3 dos principais heresiarcas, ou seja, os pais dessa heresia, negavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Então, eles não aceitavam que Jesus era um ser humano. Cerinto, que é um desses camaradas, negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docetismo. Então, para ele, Jesus ele não nasceu de uma mulher, de uma virgem. Esse Cerinto. Ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. Então, ele andava, ele pregava o seu evangelho ali naquela região. Saturnino, que é um outro heresiarca aqui, o principal representante do gnosticismo sírio. Ele ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo, foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. Então, Saturnino, ele é radical. Jesus não nasceu, ele não teve forma humana, ele não teve corpo, ele simplesmente foi visto de forma humana em mera aparência, não dava para tocar. Isso era a defesa de Saturnino. Agora o Marcião é outro heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo, não se sabe se, na opinião dele, era apenas uma aparência ou de substância etérea. Não fica claro esse posicionamento. Só que ele negava que Cristo era verdadeiramente humano. Esse é o Marcião. Então, mas nós vemos que a Bíblia declara de maneira direta, que Jesus ele nasceu. As referências estão aí em Mateus 2, Lucas 2. Jesus nasceu, mencionando até mesmo o local, que foi lá em Belém da Judéia. E época, mostra até a época histórica que ele nasceu, que é no reinado de César Augusto, imperador romano, Lucas 2 e 1. Então a Bíblia fala também do corpo físico de Jesus, João 2 e 21. Então fala que Jesus nasceu, que ele foi circuncidado ao 8º dia. Então, isso aqui, os docetas, eles estão completamente equivocados e errados. São heresias. Número 2, a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. O que era desde o princípio? João escreve, João capítulo 1, versículo 1. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados de evangelhos sinóticos, que é um evangelho com ideias muito parecidas, com relatos muito semelhantes, apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o seu aspecto divino.
Então, o Evangelho de João mostra prioritariamente que Jesus ele era Deus, que ele era divino. Os três evangelhos expõem Jesus exteriormente, né? Mateus, Marcos e Lucas, ao passo que João revela a interioridade de Jesus. Então, pode-se dizer que o Evangelho de João é uma interpretação de Jesus. A expressão "o que era desde o princípio" é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do Evangelho, que leva o seu nome. No princípio era o Verbo. João, capítulo 1, versículo 1. Isso significa que o verbo com letra maiúscula, já existia mesmo antes da criação. Gênesis 1 e 1. Mostrando que ele era Deus. Tá? Mas João nunca perde de vista que o verbo se fez carne. Ele se tornou um ser humano. Não se contenta apenas com isso, está falando de João, mas apresenta detalhes importantes. É que o verbo não somente se fez carne, para não deixar dúvida alguma, ele acrescenta, e habitou entre nós, mas também foi visto pelas pessoas. João 1 e 14. Então, Jesus, durante os 33 anos de vida dele, ele nasceu, ele cresceu, ele viveu, ele conviveu com as pessoas, ele foi visto pelas pessoas durante a sua vida e depois da sua ressurreição também. Então, a corporeidade de Jesus, ela é autenticada na Bíblia. Número 2, a reafirmação apostólica. O apóstolo reitera o que afirma na introdução do seu evangelho, lá na primeira carta de João. O que vimos com os nossos olhos, então ele era físico. O que temos contemplado, convivido, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, palavra aí com letra maiúscula, fazendo referência a um nome próprio, a uma pessoa própria. Isso pode até parecer uma redundância. Vimos com os nossos olhos. Redundância é uma figura de linguagem, né? Repetindo o que já foi dito. Mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e que pôde ser tocado pelos que com ele conviveram. Quem esteve junto de Jesus ali, fisicamente, tocaram nele, conviveram com ele, comeram com ele e assim sucessivamente. Então, veja que a presença do nome de Pilatos no credo dos apóstolos o posiciona nos acontecimentos passados. Ele sofreu sob Pôncio Pilatos. Então foi da mesma época que Pilatos reinou lá como governador, tá? Foi na mesma época que Jesus também esteve lá. Ou seja, padeceu nas mãos de um personagem da história, Pôncio Pilatos. Logo, o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história. Ele viveu, ele esteve ali, ele cresceu, ele foi tocado pelas pessoas, foi chicoteado, maltratado. Uma crença herética. Voltemos agora, 1 João 4, 2 e 3. João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, o Doceta, que a gente já falou no tópico anterior. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse foram produzidos na última década do 1º século, ou seja, no ano 90, né, do ano 100, né, da era cristã. Nessa época, o docetismo já se difundia entre os cristãos. Por isso, o apóstolo esclarece, João, e de maneira direta, que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Então era grave. Aí veja a gravidade dessa heresia, pois se Jesus
não teve corpo físico real, ele também não morreu. E se não morreu, também não ressuscitou. E se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. Por essa razão, o apóstolo João foi contundente contra os docetas. Os expoentes de tal crença são chamados de enganadores. Então veja a gravidade. Não é simplesmente, se eles estão falando que Jesus não veio em carne, tudo bem, não tem problema não. Só que por trás da negação da corporeidade de Jesus, destrói todo o cristianismo, toda a base do evangelho. Porque se ele não veio em corpo, ele não sofreu, ele não foi preso, ele não foi crucificado, porque não tem como crucificar um fantasma, ele não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, ele não foi elevado ao céu, ele não voltou ao seu trono ao lado do Pai. Então, o evangelho, acabou o evangelho. Então, negar a corporeidade de Jesus ou negar a divindade de Jesus, ambas são heresias, são erros absurdos que acabam com o evangelho de Jesus. Tá? É por aí que você tem que enxergar. Por que a gente tem que tomar cuidado? Mas é só porque Jesus não teve corpo. Pronto. Se fosse só isso, estava bom. O problema é o que está junto com isso daí. Vamos ao 3. Como essas heresias se revelam hoje, no nosso tempo? Primeiro, quanto ao nascimento virginal de Jesus. Há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus. Negam que Jesus nasceu de uma mulher virgem, tá? De Maria. Como, por exemplo, os mórmons, a Igreja da Unificação, tá? E ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Olha só, já vai, uma heresia vai conectando com outras. Negar a concepção, ou seja, que Jesus nasceu no ventre, foi gerado no ventre de uma mulher, e o nascimento virginal, que ele nasceu de uma virgem, é uma das marcas desses movimentos. É o ensino moderno de Cerinto e seus seguidores. A Bíblia anuncia de antemão a concepção e o nascimento virginal de Jesus, desde o Antigo Testamento. Isaías 7,14 já falava que o Messias nasceria de uma virgem, e seu cumprimento histórico no Novo Testamento. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, Mateus 1, 18 e 20. O anjo Gabriel disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lucas 1,35. O anjo Gabriel foi incumbido de falar até como é que isso iria acontecer. Como seria a concepção do Messias no ventre de Maria. Então, todos os detalhes foram dados na Bíblia. Número 2, quanto à morte e à ressurreição de Cristo, o heresiarca gnóstico do Egito, chamado Basílides, negava a crucificação de Cristo, dizia que Simão Cirineu transfigurou-se. Lembra aquele homem que os soldados pegaram para ajudar Jesus a carregar a cruz? Então, chama-se Simão Cirineu, tá? Então fala que Simão Cirineu transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, e que o populacho o tomou por Jesus. Eles falam que Simão Cirineu foi crucificado no lugar de Jesus por engano. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. Olha só que invencionice do inferno. O Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, e sua principal fonte de autoridade espiritual, lá para os muçulmanos, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação,
Alcorão 4.157. Então, o Alcorão fala isso, que a crucificação de Jesus não passou de uma simulação. Nas notas explicativas de rodapé, nas edições do Alcorão, eles afirmam que um sósia de Jesus foi levado à cruz, que é o Simão, o Cirineu. Isso se parece com a ideia de Basílides. Essa doutrina contraria todo o pensamento bíblico e todos os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. 1 aos Coríntios 15, versículo 3 e 4. Então, é o que a Bíblia diz. Nós cremos na Bíblia. Não há outro livro acima da Bíblia. Não há instituição, não há religião, não há denominação que se sobreponha à Bíblia. O que está na Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Vamos ao último subtópico aqui, o subtópico 3. Confirmação histórica. A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é um fato incontestável. Não tem como discutir. Historiadores não cristãos, inclusive, judeus e romanos, atestaram a morte de Jesus. Flávio Joséfo, historiador judeu do ano 37 até o ano 100 depois de Cristo, disse: acusaram-no perante Pilatos e este ordenou que o crucificassem. Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. Aqui está falando, o Flávio Joséfo. O historiador romano Tácito, 57 a 117 depois de Cristo, escreveu: aquele de quem levavam o nome, Cristo, foi executado no reinado de Tibério, pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas. Atos capítulo 1, versículo de número 3. Então, veja que a Bíblia e a história, elas se confirmam. Então, não há espaço para heresia acerca do corpo, da corporeidade de Jesus. Finalizando aqui, conclusão. As expressões o Verbo se fez carne e Jesus Cristo veio em carne significam uma resposta aos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Jesus ser humano. Ele foi revestido do corpo físico, porque o pecado entrou no mundo por um homem, e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, tá? Ele ganhou carne, ele ganhou um físico humano. Ele fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Glória a Deus. Se o Isaías estivesse aqui, o professor Isaías, ele iria dizer: dá até vontade de dar glória a Deus, e tem que dar mesmo, porque a Bíblia é a verdade. Cuidado com essa heresia, a encarnação do Verbo, a encarnação de Cristo, Jesus Cristo como ser humano. Então, assim terminamos a lição 3, 19 de janeiro de 2025, a encarnação do Verbo. Deixa aqui embaixo o seu gostei, um abraço muito apertado para você e toda a sua família, e até a próxima aula, se Deus quiser.